Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabia que o HPV, o Human Papilloma Virus, na verdade, o vírus do papiloma humano, é a IST, a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo? Você sabia que o HPV é um dos principais causadores do câncer de colo do útero? Você sabe quais são os sintomas da doença? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os sintomas do HPV, o papiloma vírus humano, uma doença perigosa e silenciosa. Então fica até o fim que você vai aprender, que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o HPV. Antes de começarmos, deixe o seu like. O HPV é perigoso tanto para homem quanto para mulher, tá? Não é só para mulher que tem colo do útero, não. Para homem também é perigoso. Então, se você é homem, fica ligado, tá bom? Curte o vídeo, porque assim a gente distribui esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreva em nosso canal para que você sempre fique por dentro das melhores informações sobre saúde. Ativa o sino das notificações para você ser o primeiro ou a primeira a saber. E olha, compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Compartilhando esse vídeo, você faz uma boa ação. E me conta, você conhece alguém que já teve HPV? Tem alguma história com o assunto? Compartilhe a sua história conosco. E também me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. Eu falo no momento do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Bom, pessoal, o HPV é uma infecção viral extremamente contagiosa por meio de contato pele a pele. E o HPV, ele causa papiloma, que são verrugas, né? Então aquela verruguinha, muitas vezes, que a gente vê nascendo na nossa mão ou no nosso pé, aquilo possivelmente é causado pelo HPV. E o HPV ele pode ser transmitido por qualquer tipo de relação sexual, seja oral, manual, contato íntimo, enfim, qualquer tipo de contato pode causar a transmissão do HPV. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um papiloma de HPV no meu pé por conta do futevôlei, né? A gente chuta a bola descalço, a areia com a bola faz uma feridinha ali e acabou-se inoculando o vírus na minha perna, no meu pé direito, que é o pé que eu chuto. E o HPV, ele pode causar infecções de pele e mucosas, como a boca, a garganta, genitais e ânus. E existem 100 tipos diferentes de HPV. 40 podem infectar a área genital. E o Ministério da Saúde aqui do Brasil diz que 75% dos brasileiros sexualmente ativos vão entrar em contato com HPV em algum momento da vida. Então aí a gente vê que de cada 4 pessoas, 3 vão ter contato com HPV, e o pico da transmissão é aos 25 anos, provavelmente porque é aos 25 anos que o pessoal tá ali mais saidinho, tá mais pra frente, tá aprontando mais. E qual é a relação do HPV com o câncer de colo de útero? Um cientista chamado Harald zur Hausland propôs uma teoria que existia uma ligação do HPV com o câncer de colo de útero. E posteriormente viu-se que os subtipos 16 e 18 estavam presentes no câncer. E isso provou a ligação, provou essa relação proposta pelo Dr. Harald. E o HPV ele pode causar câncer vaginal, câncer anal, câncer peniano, câncer de boca, câncer de faringe e também câncer de laringe. Na maioria dos casos, cerca de 80% dos casos, o próprio sistema imunológico acaba eliminando a doença antes mesmo da pessoa apresentar verrugas. E são cerca de 13 tipos de HPV de alto risco que podem gerar câncer e que apresentará mais probabilidade dependendo do tempo de contaminação. Então os principais subtipos são o 16 e o 18, mas existem outros subtipos também capazes de causar câncer, ou, como a gente chama aqui, neoplasias. E quais são os sintomas da infecção por HPV? Na maior parte dos casos, as pessoas ficam assintomáticas, ou seja, não tem qualquer manifestação clínica. Mas ele também pode causar infecções em pele e mucosa, aquela verruguinha ali com aspecto de couve-flor, é uma vegetação. E como a gente reduz o risco de infecção pelo HPV? Preservativo,
que não são 100% eficazes, porque eles não cobrem tudo, né? Então você imagina um preservativo, ele não cobre toda a extensão que vai ter contato com a pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa tiver uma verruga no braço e ficar esfregando a verruga no braço de outra pessoa, possivelmente essa pessoa vai ser contaminada, da mesma forma que eu fui contaminado pela bola de futevôlei. Além disso, também há os imunizantes, que estão disponíveis aí no Programa Nacional de Imunizações, e pode ser também transmitido de mãe para filhos. Tá, a gente está falando aqui da infecção pelo HPV, mas e a evolução disso, né? No caso, o câncer do colo de útero. Quais são os sinais e sintomas do câncer de colo de útero, que é uma doença que acomete muitas mulheres e que gera bastante sofrimento? Sintoma número 1, na verdade o sinal número 1, sangramento vaginal anormal. Também pode ter sangramento menstrual mais prolongado que o habitual, uma secreção vaginal incomum com um pouco de sangue, que a gente descreve como uma água de carne, com uma secreção com aspecto de água de carne. Sangramento após a menopausa também é algo que deve chamar a atenção e que deve ligar o alerta, assim como sangramento após a relação sexual, a dor durante a relação, dor na região pélvica, inchaço nas pernas, problemas ao urinar ou evacuar e também a hematúria, que é o sangue na urina. E como que a gente identifica? O que a gente precisa fazer para descobrir, né, no caso, a prevenção secundária? A prevenção primária é aquela prevenção que a gente evita o problema de acontecer. A prevenção secundária é quando a gente identifica rapidamente o problema antes que ele gere maiores consequências. Então, o que a gente faz? A gente tem o exame preventivo Papa Nicolau, que pelo Ministério da Saúde, ele deve ser feito em mulheres de 25 a 64 anos que já tenham dado início à vida sexual. E esse exame, ele deve ser anual no início e de 3 em 3 anos, se forem 2 exames consecutivos negativos. Então vamos supor que a moça de 25 anos fez o exame aos 25, tudo normal, fez o exame aos 26, tudo normal. A partir daí, ela fará de 3 em 3 anos. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde. As sociedades, elas têm outras recomendações, né? Então a gente vai ver a sociedade que vai recomendar que esse rastreio, a gente chama isso de rastreio, que esse rastreio seja iniciado antes dos 25 anos. Mas aqui eu estou passando as informações do Ministério da Saúde. Pessoal, olha, antes de irmos embora, siga-me em todas as redes sociais. Se você quiser acompanhamento por uma equipe multidisciplinar bastante dedicada à sua saúde, para você poder tirar dúvidas sobre os seus problemas, para você poder pegar um pedido de exame, para você que quiser ter o seu exame avaliado por uma equipe médica, para você que está com uma infecção urinária e precisa de uma prescrição, que está indo para a piscina e precisa de um atestado médico, ou que está resfriado e não sabe o que fazer, ou que está passando mal, não sabe se vai para a emergência ou se fica em casa, clica aí no primeiro link da descrição e assine com 1 mês grátis a Rio Saúde, porque você vai ter tudo isso que eu te falei. Então agora, se você está resfriado, se você está gripado e precisa ir para o médico para pegar o seu atestado para não tomar falta no trabalho, você não precisa mais. Você vai mandar uma mensagem pra gente e a gente vai resolver isso. Ou então, se tem alguém da sua casa que está com uma infecção urinária e precisa de um antibiótico, em vez de você se despencar para a unidade básica de saúde, ou para a clínica da família, ou para a emergência, fala com a gente que a gente resolve o seu problema rapidamente. Então clica aí no primeiro link da descrição, o primeiro mês é grátis e depois apenas R$19,90, ok? Também vou deixar aí o link do meu livro e se você quiser ler, né? Se você quiser ter uma vida melhor, você lê meu livro aí também, que está na descrição. E antes de irmos embora, eu vou deixar aqui 2 sugestões. Não saia do nosso canal, continue aqui, mantenha-se conosco. Esse vídeo aqui é sobre o fim da hipertensão, um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal. E esse aqui também é um outro que fez bastante sucesso, que é o vídeo sobre um suco maravilhoso anti-inflamatório, que eu tenho certeza que você vai adorar incluí-lo na sua rotina. Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.